No vídeo passado, comentei a respeito do atendimento da consulta psiquiátrica. Óbvio que falei muito rapidamente. Neste vídeo, eu quero falar também de forma sucinta para fazer uma introdução ao assunto sobre psicoterapia. Se você está no nível de sofrimento que já se encontra insuportável, um medicamento pode ser muito importante. Se você não está, você pode iniciar pela psicoterapia, se houver necessidade, depois será encaminhado para um psiquiatra. Mas em ambos os casos, seja um sofrimento insuportável, ou seja um sofrimento que ainda não é insuportável, ou seja porque você quer se conhecer e superar determinadas limitações, determinados bloqueios, a psicoterapia ela é muito importante. Há diferentes modalidades de psicoterapia e, portanto, psicoterapia para todo tipo de personalidade. Porque uma determinada abordagem, ela normalmente não é eficiente para todo tipo de pessoa. Então, há pessoas que se adaptam melhor à cognitiva comportamental, há pessoas que se adaptam melhor ao psicodrama, ou à gestalt, ou à psicanálise, ou à transpessoal. No nosso caso, nós trabalhamos com a abordagem da psicologia transpessoal na Clínica Lumen. A abordagem transpessoal, ela implica no conhecimento e no trabalho nas diferentes dimensões do ser humano. A compreensão do ser como biológico, como sendo psicomental, emocional, afetivo, familiar e um ser espiritual também. Então a abordagem contempla esses diferentes níveis. Obviamente que isso depende de cada pessoa. Não é que o psicoterapeuta transpessoal ele vá trabalhar com a pessoa com um padrão fixo, né? Por exemplo, do ponto de vista espiritual, em relação ao paciente. Não, vai ser aproveitado o sistema de crenças, a dimensão de espiritualidade adotada e vivida por aquele paciente, obviamente, né? Respeitando-se a cultura em que o indivíduo está inserido e aquilo em que ele acredita. Mas, do ponto de vista da abordagem transpessoal, você trabalha auxiliando a pessoa no nível dos pensamentos e da imaginação para ajudá-la a aquietar, estabilizar, renovar a mente, compreendendo a mente como um jardim. E você, o jardineiro que cuida do jardim, que é a sua mente, que é o seu mundo interior. No nível das emoções, aprendendo a utilizar as emoções e aproveitando as emoções na própria psicoterapia como um portal de entrada para o inconsciente. E isso facilita para que do sofrimento no campo de periferia possa transitar para as matrizes localizadas no inconsciente. E aí a transpessoal ela tem inúmeras técnicas, que obviamente vai depender da sensibilidade de cada paciente, mas que são eficientes, muito eficientes. Então você trabalha reeducando o paciente, e aí você pode considerar como sendo um treinamento, para que ele possa relacionar-se melhor com o seu próprio pensar, aprendendo a fazê-lo transitar para um pensar e para um sentir que se coadune mais com uma vida melhor, que seja mais eficiente para uma vida mais suave, mais tranquila. Então, o objetivo da transpessoal é treinamento de mente. Treinamento de mente implica em treinamento de emoção, sentimento, pensamento, e aí desborda para o comportamento, obviamente. Mas também, indo além disso,
aproveitando o próprio sofrimento como porta de acesso para o inconsciente, porque aquilo que nós sentimos na camada de superfície normalmente significa aquilo que a gente precisa perceber, compreender, para aprender a modificar nas nossas estruturas de padrões de personalidade e nos núcleos que se encontram no inconsciente. E aí, no processo de psicoterapia ou de treinamento, né, porque trabalhamos também com grupos de treinamento de autoconhecimento, onde esses recursos eles são treinados e são aplicados, a pessoa vai se encontrando e dessa forma o sofrimento ele vai diminuindo até que ele cessa. E quando a pessoa sai daquele processo, normalmente ela está melhor do que antes. Então, se há necessidade, o medicamento, a consulta com o psiquiatra, ao mesmo tempo, psicoterapia, para ir se entendendo e aprendendo a transitar daquele nível para um outro nível que seja melhor. Mas, não sendo um sofrimento insuportável, você já pode começar pela psicoterapia. Mas mesmo que você não esteja em sofrimento, se você quer se conhecer, aí eu sugiro os grupos de treinamento de autoconhecimento, os grupos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento transpessoal, para que você possa se perceber como um ser funcionando em diferentes dimensões, aprendendo a administrá-la e, portanto, vivendo muito melhor.